Olá, meus irmãos, tudo bom? Mais uma vez estamos aí com a graça de Deus, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo certo aí. E em nome de Jesus, mais uma vez, estamos aí com um videozinho, né? E o nosso tema hoje é Cartas Vivas de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 3. Cartas Vivas de Deus. Se você quiser, você acompanha aí na sua Bíblia. E assim, quero falar que depois desse tema de hoje, se Deus quiser, os próximos serão, né, relacionados com esse tema, Cartas Vivas de Deus. A gente vai começar a ler as cartas, né, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, acompanhando capítulo por capítulo, né, ou lendo 2 capítulos e no próximo vídeo lendo 1, e a gente vai fazer para ler inteira, né, um pouco dessas cartas vivas de Deus, né, que foram Paulo, Pedro, porque nada vem do homem, né? Nada vem de nós, tudo é dele, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 3, você acompanha aí, Cartas Vivas de Deus é o nosso tema hoje. Eu vou acompanhar na minha versão judaica aqui, né, judaico-cristã, né, que é uma tradução bem boa, né, como eu já falei em outros vídeos aqui. Uma linguagem bem atual. 2 Coríntios capítulo 3. Estamos nos recomendando outra vez? Ou é a semelhança de alguns necessitamos de cartas de recomendação para vocês ou da sua parte? Vocês mesmos são nossa carta de recomendação, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês mostram ser uma carta do Messias, colocada sob nossos cuidados, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Tal é a confiança que temos mediante o Messias em relação a Deus. Não se trata de nossa competência ou de pensarmos que algo procede de nós. Ao contrário, nossa competência procede de Deus. Ele nos tornou aptos para o trabalho a serviço da nova aliança, cuja essência não é um texto escrito, mas o Espírito. Porque o texto traz morte, mas o Espírito concede vida. Ora, se o que trazia a morte operava por meio de um escrito gravado em tábuas de pedra, veio com tal glória que o povo de Israel não conseguiu contemplar a face de Moisés, por causa de seu brilho, ainda que desvanecente. Não será a obra do Espírito acompanhada de glória maior? Pois se havia glória no que seria para declarar culpadas as pessoas, quão maior será a glória sobejante das obras de inocentar pessoas? De fato, em comparação com essa glória, o que antes era glorioso não é mais. Porque se havia glória no que passou, quanto mais glória há no que perdura. Portanto, com essa esperança, estamos visíveis. Diferentemente de Moisés, que pôs um véu sobre a face, para que o povo de Israel não visse o brilho desvanecente chegar ao fim. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles, enquanto leia a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, pois apenas pelo Messias, o véu removido. Até hoje, sempre que Moisés é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. No texto, Senhor, né, porque aqui está Adonai, desculpa, Senhor significa o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como em um espelho. Estamos sendo transformados à imagem dele de um grau de glória ao seguinte, por Senhor, o Espírito. Interessante. Essa carta de Paulo, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E porque até eu estava vendo um vídeo esses dias, uma pregação do Zé Bruno. Ele estava falando isso, do Zé Bruno não, desculpa. Estava lendo um livro
Na verdade, desculpa, que o cara vê tanta coisa e confunde. Tava lendo um livro do Caio Fábio, né? É A Mente de Paulo. E ele tava falando isso, né? Vocês já pararam para pensar? Quantas vezes Paulo leu a carta dele? Será que Paulo chegava e vamos ler a carta de Paulo? Ou será que Pedro fez a mesma coisa? Não. Essa carta que chegou até as nossas mãos, ela é um documento histórico, né, de uma pessoa inspirada por Deus. Mas essa pessoa, ela não é Deus, ela é inspirada por Deus. É como eu. Eu não sou a verdade. Você não é a verdade. Aqui estamos falando pessoas que têm um testemunho com Cristo e que o aceitaram de verdade na sua vida. Nós não somos a verdade, mas a verdade habita em nós. Então nós somos uma carta, né? Uma carta inspirada por Deus, em Deus, para Deus. E como é que a gente... Então Paulo, isso aqui era só uma amostra, essas cartas, ele estava escrevendo ali sobre determinados assuntos, como Pedro, Tiago, testemunhando de Cristo, testemunhando de como eles viviam, testemunhando de como a igreja devia viver, da essência deles, né? O vídeo deu uma travadinha aí, mas normal. Eles estavam mostrando um pouco da essência deles ali, né? A inspiração divina que eles eram, que havia neles, né? Ou seja, a carta de Paulo não é sobre Paulo. Se fosse a carta de Paulo sobre Paulo, ele escreveria um livro contando a vida dele, contando onde ele trabalhava, contando de quem ele gostava na adolescência, contando tudo que ele fez, né? Aí essa é a história de Paulo. Mas ele está mostrando aquele que habitava nele, né? Inspirado nele. Assim como a maioria dos livros do Antigo Testamento. E o que ele está falando aqui? Que nós somos cartas vivas de Deus. Nós somos uma carta a ser lida. As pessoas estão lendo em nós. E muitas vezes a gente tem que... muitas vezes elas estão lendo mais nós do que aquele que habita em nós, né? Do que aquele que é conosco, do que aquele que é um com nós, né? Porque a gente deixa mais prevalecer a nossa, às vezes a nossa carta, como diz aqui, ó, versículo porque o texto traz morte, mas o Espírito concede vida. Ó, versículo 4 aqui, ó. Tal é a confiança que temos mediante o Messias em relação a Deus. Não se trata de nossa competência ou de pensarmos que algo procede de nós. Ao contrário, nossa competência procede de Deus. Versículo 6. Ele nos tornou aptos para o trabalho a serviço da nova aliança, cuja essência não é um texto escrito, mas o Espírito. Porque o texto traz morte, mas o Espírito concede vida. Então, todas essas cartas escritas por esses homens, se a gente for levar ao pé da letra, elas for olhar para o autor e para a carta, isso traz morte, é isso que ele quer dizer, igual nós. Se a carta, se tu for olhar aqui pro David, o David te traz morte. Entendeu? Esse David aqui, que foi ressuscitado por Cristo Jesus, traz morte. Porque agora aquele que me ressuscitou, que ressuscitou essa carta, né? Essa carne, essa carta, ele traz vida. Então é ele que tem que transparecer no meu ser. Cada vez mais que você for ler essa carta, cada vez mais você vai ver Deus nele, em mim. Tipo, a primeira David, segunda David, né? E nós devemos ser assim, meus irmãos. Não devemos... porque hoje a gente fica muito focado nos escritos, né? Não que não seja, são inspirados por Deus, como diz, para nos auxiliar, nos disciplinar, porque foram escritos por pessoas que nós não conhecemos de outras épocas,
E são pessoas... Por que as escrituras são importantes? Porque são pessoas que testemunharam e foram inspiradas por Cristo desde lá de Israel, desde antes de existir Israel, desde o Antigo Testamento, contando a história da humanidade através de Deus. Por quê? Porque senão como é que nós íamos crer sem o testemunho desses homens? Como é que nós íamos crer sem que o Messias esteve aqui se a gente não estava naquela época? E como é que a gente ia crer? Então, assim como tem alguns pregadores que eu vejo que dizem que a Bíblia não tem que ser levada ao pé da letra. Não, beleza. Ela é inspirada por Deus. Tem coisas, principalmente no Antigo Testamento, que não nos servem mais, que eram homens que viveram naquela época, que tinham uma mente diferente. Até como Paulo diz assim, muitos tinham aquela mente de pedra, né? Eles levavam aquilo no pé da letra. Mas ela é importante sim como testemunho dessas pessoas para nós. Porque como saberíamos, por exemplo, sobre Cristo, se alguém não, inspirado por ele no que aconteceu, não tivesse falado? Se alguém não tivesse escrito o livro de Isaías e deixado para nós, vai vir o Messias, que vai fazer isso, aquilo, ou tantos outros livros, ou o Antigo Testamento inteiro, que aqueles homens inspirados por Deus testemunharam no Antigo Testamento inteiro que o Messias ia vir, desde Moisés, porque Cristo falou lá está escrito ali no testemunho de João, né, na carta João, que se vocês crescem em mim, se vocês crescem em Moisés, creriam no que ele escreveu, pois foi sobre mim que ele escreveu, Jesus disse. Mas se vocês não creem no que ele escreveu, como vão crer nas minhas palavras? Poderoso que Cristo falou, porque Moisés era inspirado em Cristo. Se você não leu aquela carta e viu eu, como é que tu vai crer em mim? Agora, ou se tu não creu no que aquela carta te falou, que Moisés, aquela carta te falou, como é que tu vai crer em mim? Pois ele é inspirado em mim. Aí tu não crê, entendeu? Ele dá testemunho de mim. Porque o Espírito Santo de Deus é o que está em nós, é o que está nas Escrituras. E esse é o que tem que ser lido. Claro, você vai ver às vezes ali, porque nós como cartas, Deus ele é justo para mostrar que ele não é nós. Essa carta David aqui, você vai ver os erros, você vai ver as fraquezas, você vai ver as pisadas de bola e você vai ver os acertos. Mas o David aqui é inspirado por Deus. E Deus que inspira você vai mostrar o que é David e o que é dele. E o importante é o que é dele. E a mesma coisa com as Escrituras. Né? Com a graça de Deus, essa biblioteca maravilhosa. Não sei se todos os livros, não sei se todos os homens que foram inspirados por Deus está aqui escrito, ou se nós temos só um fragmento. Mas creio que tudo que está aqui, principalmente os 4 evangelhos do Novo Testamento, a história do nosso mestre, é uma das coisas mais importantes que tem. E se tiver algo mais que venha do Espírito de Deus, o Espírito vai nos mostrar. Entende? Porque tem gente que, mas tem um livro lá não sei do que, um livro não sei do que. Pois é, tem vários livros no mundo, cara. Tem vários livros. Tem o livro Francisco, tem o livro David, tem o livro Pedro. Mas se você crê no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, se você crê no Messias que nos resgatou daquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, esse mesmo Deus que está escrevendo a sua carta, que escreve a minha, chamada David, vai testificar para você, através do seu Espírito que habita em nós, quando a gente foi selado, e foi ele que escolheu nós, não foi nós que escolhemos ele. Ele vai testificar para você e para mim quais cartas são inspiradas nele.
Às vezes você lê um livro, dá o exemplo, John Bunyan, não tá aqui. John Bunyan também, assim como você, como eu, ele foi um cara que não viveu lá do lado de Jesus. Mas ele, por causa dessas cartas, desses fragmentos, desses homens de Deus, né? Deus que habitou nele, que fez pesar nele, me conhece, tem alguém aqui, isso que tu tá procurando é eu, como foi comigo, mostrou para ele como mostra para mim. Então, ele leu esses livros inspirados, e ele, como foi um cara inspirado, também escreveu o seu inspirado. E tem pessoas que não escrevem livros, tem pessoas que nunca escreveram, tem apóstolos que não escreveram, mas eles foram cartas vivas de Deus na sua época. Não tem, a gente não tem o livro dos 12 apóstolos ali, mas todos os 12 foram cartas vivas de Deus. Porque isso é o mais importante, irmãos. É o cartas vivas. Nós somos cartas vivas de Deus. E a mensagenzinha hoje é essa, no nome de Jesus. E a gente vai começar, se Deus quiser, né? Quero começar aqui a gente lê essas cartas vivas, né? Se Deus quiser, a gente vai começar por Gálatas, né? E a gente vai começar por Gálatas e acho que depois a gente vai ler 1º e 2 Coríntios. Eu não vou botar numa ordem aqui certinho, até porque eu não sei se a ordem que está aqui, né? Talvez falta de informação minha. Não sei se essa ordem que está aqui do Novo Testamento é relacionado à data que foi escrito. Não tem? Creio eu que talvez, né? Mas ou a época, não sei, ou foi aleatório. Então a gente vai começar por Gálatas, né? Carta de Paulo aos Gálatas, né? Que é bem interessante. E vamos ver, e vamos fazendo a série. Vamos ver o que a série, meus irmãos. Eu tô fazendo, eu procuro fazer, não só dando um testemunho meu, como eu já dei aqui, mas uma hora também quero dar um bem bacana. Mas como diz, detalhado. Mas eu sempre leio em cima desses textos inspirados por Deus, né? Inspirados pelo sagrado, pelo Espírito de Deus, porque eles testemunham para nós. Então nunca a gente pode dizer, eu sou cristão. Sim, se o próprio Deus vir se revelar para alguém que nunca leu uma Bíblia, e pela graça de Deus ele pode fazer, sim, eu creio, mas isso aqui é um testemunho, né, irmãos? Se ele chegou até nós, que bom. Ele serve para nos exortar, como está escrito ali, disciplinar, né, como eu já falei aqui, e tornar apto todo homem de Deus. E sabedoria espiritual, é espiritual. Se você lê o Antigo Testamento com a sua carne, olhando para o que está escrito na letra, como está escrito, mata. Se você olhar para mim, o David, o David é um homem que ele diz de Deus, de Jesus, é um cara que o cara sabe que ele... Mas quando eu olho para ele, se tu olhar para mim, meu amigo, eu te mato. Tu vai se decepcionar, vai ter choro, eu vou te decepcionar, porque eu sou falho, eu tô num corpo, eu tô numa tenda. Mas se você olhar para aquele que habita em mim, você vai ver que é ele que me põe de pé, que é ele que faz eu ir até você e dizer, cara, me perdoa, cara, eu errei, entende? É ele que faz isso. Então é isso que você tem que ver, o Espírito. E se você olhar esses escritos com o olho de Cristo desde o Antigo Testamento, você vai ver ele. Nessas cartas que nós temos, nesses livros, nessa biblioteca,
inspirado por Deus. E você vai ver nas pessoas de Deus. Mas quem te dá o discernimento é o Espírito. Então Deus os abençoe, meus irmãos. Quero dizer aqui que a minha fala aqui às vezes é meio... porque eu não preparo nada, entende? Eu venho aqui com a graça de Deus, não escolho um tema. O tema que é falado aqui é o que Deus me bota na hora aqui, entende? Eu não fiquei ontem à noite. Então às vezes é porque eu não quero que você leia nada que está aqui. E porque nada do que está aqui tem que ser lido. Mas aquele que me ressuscitou dos mortos, aquele que me levou a sentar nos lugares celestiais. Porque hoje, meus irmãos, veja, o reino do céu já está entre vós. Eu estou no paraíso. Eu estou no céu, o céu está em mim. Eu estou nesse vale da sombra aqui ainda, né? Carregando essa cruz. Mas a minha alma já passou da morte para a vida. Esse corpo aqui já passou da morte para a vida. Em Cristo Jesus. Entende? Então Deus os abençoe no nome de Jesus, o Messias. Quem precisa de oração, que Deus atenda o seu pedido. Quem está com alguma enfermidade, se for da vontade de Deus, que essa enfermidade de um jeito ou de outro vai ser para honrá-lo na sua vida, de um jeito ou de outro vai ser para levá-lo a Ele. Se for para que seja curado e repreendido, que seja curado e repreendido. Se for algum espírito maligno, que seja perdoado, seja repreendido e perdoado. Qualquer pecado, qualquer coisa que te botou nesse buraco, pois já está perdoado em Cristo Jesus. E no nome de Jesus, o Messias, que essas doenças sejam curadas. E de um jeito ou de outro, que seja para a glória de Deus. No nome de Jesus. E que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Amém. E que nos reunamos em Cristo, nós, o corpo, a igreja, não deixemos de nos reunir e de orar um para os outros e de confessar os nossos pecados um para os outros e as nossas fraquezas. E como está escrito, testemunhado, inspirado por Deus, né? Que se tiver alguém entre vós doente, que ore, que chame os presbíteros da igreja, né? Chame os irmãos de fé, os irmãos de verdade, os presbíteros de verdade, irmão. Porque tá cheio de lobo devorador. Não vou mais entrar aqui, porque isso pra mim também não importa mais. Não importa mais. Né? Deus vai te apertar. Deus vai me... Deus vai te apertar. Meu, Jesus falou, eu não vim condenar vocês. Quem condena vocês é a letra. Eu vim salvar vocês. Eu vim buscar o que está perdido. Então Deus os abençoe e fique na paz do nosso Mestre Jesus. Amém.